Se você acha que sair do Brasil é só comprar uma passagem, você ainda não viu o preço real dessa decisão. E é por isso que muita gente trava antes mesmo de começar. Imediatamente depois dessa frase, imagine a imagem na tela. Um passaporte batido, a foto de um voo noturno com destino aos Estados Unidos, sobreposto, um grande número piscando que simboliza o relógio e o custo. Esse é o choque visual que abre esta conversa. Porque antes de falar de rotas, vistos ou histórias de sucesso, precisamos encarar a verdade que quase ninguém diz em voz alta. Migrar é uma decisão que mistura planejamento logístico, escolha estratégica e sobrevivência emocional. Hoje vou te explicar, com clareza e sem romantização, como sair do Brasil rápido e morar legalmente nos Estados Unidos. O plano real pensado para quem quer agir com segurança e eficiência, não para quem busca atalhos mágicos. Os números ajudam a dar dimensão ao que muitos sentem como um movimento íntimo. Hoje existem perto de 2 milhões de brasileiros vivendo nos Estados Unidos, uma comunidade que cresceu muito nas últimas décadas, que revela tanto oportunidades reais quanto concorrência e complicações burocráticas. Esses milhões não nasceram num único dia. Vieram por caminhos diferentes, alguns com vistos de trabalho, outros por reunificação familiar e muitos com processos que levaram anos. Além disso, os prazos de imigração variam muito conforme a rota escolhida. Enquanto certas categorias familiares podem ser resolvidas em menos de um ano, outras rotas empregatícias enfrentam filas que já estendem para múltiplos anos em muitos casos. Essa realidade exige estratégia, porque o tempo e o dinheiro que você coloca no processo determinam sua qualidade de vida nos meses iniciais lá fora. Descrever o problema com precisão é o gesto mais gentil que podemos fazer com quem pensa em mudar de país. Não é apenas o custo da passagem, o aluguel ou o visto, é o conjunto de surpresas que corroem planos mal calculados, taxas inesperadas, traduções e validações de documentos, a busca por emprego com habilidade linguística que você realmente precisa, além de um mercado imobiliário que não perdoa quem chega sem rede. Assim, o problema central não é a vontade de ir embora, mas a ausência de um roteiro realista que una documentação, finanças e adaptação. A consequência disso é grave. Famílias que se endividam, profissionais que aceitam empregos abaixo do seu potencial, projetos interrompidos. E pior, quando as pessoas repetem a rota que todo mundo tenta, pagar por promessas de processos rápidos, contratar consultoria sem comprovação ou buscar meios informais, elas quase sempre acabam perdendo tempo e dinheiro. Essa é a prova social reversa que poucos falam. A massa nem sempre vai pelo caminho que dá certo. Antes de entrar nas soluções, preciso que você sinta a dimensão humana dessa escolha. Pense em alguém que você conhece, talvez você mesmo. Imagine acordar às 3 da manhã preocupado com o futuro dos filhos, com a estabilidade financeira, com o medo de errar um formulário e ter tudo adiado por meses. Essa ansiedade é real e paralisa milhares de pessoas. A reação padrão é correr para o primeiro atalho que aparece, aceitar um emprego mal remunerado, financiar a mudança em parcelas que estrangulam o orçamento ou contratar serviços que prometem um jeito rápido sem explicações claras. Será que esse é o caminho certo? A experiência mostra que não. O caminho certo equilibra risco-benefício, privilegia rotas legais e usa tempo como aliado e não como inimigo. Deixe-eu te contar sobre o Carlos porque a história dele reúne decisões equivocadas, acertos, por fim, um plano que funcionou. Carlos era técnico em eletrônica, economizou por anos, fez uma oferta por um curso de inglês e decidiu que iria tentar a vida nos Estados Unidos com a promessa de um amigo que já tinha ido. Comprou passagem, levou documentos incompletos. Ao chegar, percebeu que precisava validar o diploma, procurar emprego e alugar um lugar, tudo ao mesmo tempo. Sem uma rede, aceitou um serviço informal para começar a pagar contas. Meses depois, viu o dinheiro acabar e percebeu que tinha perdido vantagem. Poderia ter usado aquele capital para validar o diploma primeiro ou escolher uma cidade com demanda pelo seu perfil. Aprendeu, na dor, 2 lições: planejar em etapas e priorizar rotas legais que permitissem trabalhar de forma segura. Hoje, depois de ajustar a estratégia, Carlos tem um emprego estável e recomeçou a vida com menos despesas do que imaginava. A história dele é uma foto ampliada do que muitos enfrentam: erros que custam caro, aprendizados que valem ouro. E foi justamente nesse ponto que aconteceu a virada para o Carlos. Ele entendeu que havia uma sequência lógica que podia ser seguida para acelerar a mudança sem atropelos.
Não se tratava de um segredo místico, mas de um insight prático. Separar o processo em camadas, documento, finanças, mercado de trabalho e rede, e agir de forma priorizada. Isso mudou tudo porque, em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ele atacou primeiro o que travava a legalidade da sua permanência. Antes que você rejeite essa ideia por achar que não tem o tempo para etapas, pense que quem tenta tudo de uma vez perde a chance de usar recursos de forma inteligente. Aqui surge a primeira objeção que eu escuto sempre. Eu preciso ir rápido e etapas parecem atrasar. A resposta é que etapas bem pensadas aceleram, porque evitam retrabalho. Agora vamos para a parte prática que você veio buscar, o plano real. Comece entendendo que o processo tem pilares claros. Primeiro, documente sua situação com precisão. Traduções juramentadas, certidões recentes, diplomas e histórico profissional. Sem isso, qualquer tentativa de visto ou validação demora mais. Em seguida, avalie a rota de entrada. Existem caminhos que costumam ser mais rápidos dependendo do seu perfil. Por exemplo, visto de trabalho para profissões em demanda, processos via união familiar, investimentos com critérios específicos ou programas de estudo que permitem trabalho parcial. Cada rota tem seus prós e contras, e é fundamental escolher uma que alinhe tempo, custo e expectativa de retorno. Visualize isso na tela. Um fluxograma simples que mostra cada rota com uma barra de tempo e custo estimado. Essa imagem ajuda a ver o trade-off entre pressa e segurança. O próximo pilar é financeiro e exige rigor. Prepare um fundo de emergência para cobrir pelo menos 3 a 6 meses de despesas iniciais, incluindo aluguel, transporte e alimentação. Muitos subestimam custos como depósito de aluguel, seguros e adaptações domiciliares. Uma tática prática é transformar esse fundo em marcos. Primeiro, junte o valor mínimo para documentos e aplicação de visto. Depois, o valor para o primeiro aluguel. Finalmente, o capital para 3 meses de sobrevivência. Essa divisão evita que você use o dinheiro errado na hora errada. Pense nisso como preparar as bases de uma casa. Sem alicerce, tudo desaba. Na tela, mostre uma régua com esses marcos e exemplos de valores conservadores para cidades de custo médio nos Estados Unidos. Isso ajuda a calibrar expectativas. O terceiro pilar é mercado de trabalho e comunicação. Aprimore seu inglês funcional para a área que você pretende atuar. Se possível, valide certificações que façam sentido para empregadores americanos. Ao mesmo tempo, produza um currículo no formato local e aprenda a usar plataformas de emprego norte-americanas. Uma técnica que poucos usam é começar a candidatura antes de embarcar. Candidatar-se de forma estratégica, com cartas de apresentação direcionadas e disponibilidade para entrevistas por vídeo, aumenta muito suas chances de fechar algo antes da mudança. Visualmente, imagine sobreposições de telas de busca de emprego, e-mails com respostas e um calendário com entrevistas agendadas. Essa sensação de processo ativo ajuda a reduzir o peso da incerteza. Documentação e tradução são pilares que não aceitam improviso. Certifique-se de ter todos os documentos essenciais autenticados e traduzidos conforme exigido pelo consulado ou agência que fará a análise. Um equívoco comum é usar traduções amadoras ou confiar em orientações genéricas na internet. Isso gera atrasos que se convertem em custos. Outro ponto prático é checar a validade de certidões. Muitas têm prazos curtos. Para quem tem formação técnica ou acadêmica, a validação de diplomas pode ser uma etapa paralela e planejável. Não é sempre necessária antes de chegar, mas em áreas como saúde ou educação pode ser imprescindível. Mostre na tela um checklist visual de documentos essenciais com sinais verdes para os que já estão prontos. Isso dá ao espectador uma sensação de progresso concreto. Enquanto isso, é imprescindível proteger-se de armadilhas. Há um mercado crescente de propostas informais que prometem agilidade mediante pagamento, e existem bandidos que exploram a desespero alheio. Notícias recentes mostram operações contra esquemas que facilitam a entrada ilegal com documentos falsos, e isso serve como um alerta. Pagar por soluções duvidosas traz risco legal e financeiro. Faça um filtro criterioso. Procure referências, peça comprovação de casos reais. Quando em dúvida, priorize rotas oficiais. Na edição, inclua um recorte de jornal ou manchete curta que ilustra casos de golpe. Esse elemento visual reforça a necessidade de ceticismo. Para aplicar tudo isso de forma prática, propõe um desafio de 4 semanas que você pode começar hoje. A primeira semana é para mapear.
Organize todos os documentos, faça uma lista de possíveis rotas de visto e calcule custos aproximados. Na segunda semana, concentre-se em validar o inglês e adaptar o currículo ao mercado americano, abrindo perfis em plataformas-chave. A terceira semana é para contatos. Envie candidaturas estratégicas, busque grupos de expatriados e avalie hospedagem temporária. Na quarta semana, ajuste o orçamento final, confirme quais traduções e autenticações faltam. Se necessário, marque consultorias especializadas apenas para revisar o plano final. Esses passos são simples, mas exigem disciplina. Visualmente, um timer ou barra de progresso ajuda a transformar intenção em ação e dá ritmo ao espectador que quer resultados rápidos. Os benefícios práticos dessa abordagem são claros: menos surpresas, menor chance de perder dinheiro, probabilidade maior de conseguir emprego que pague o suficiente para se manter e uma entrada legal que reduz riscos de problemas futuros. Além disso, há um impacto emocional profundo. Cada etapa cumprida reduz a ansiedade e dá a sensação de controle. Quero que você imagine o alívio de assinar o primeiro contrato de trabalho sabendo que suas contas estão cobertas por 3 meses, que os documentos estão em ordem e que você sabe exatamente o que vem em seguida. Essa sensação é a diferença entre migrar por impulso e migrar com autoridade. Antes de concluir, vale lembrar que a jornada exige mais do que técnica. Exige resiliência e humildade. Você pode errar, recalcular e ajustar, e isso é parte do processo. O que diferencia quem chega e permanece é a capacidade de transformar pequenos erros em correções rápidas, mantendo o foco no objetivo maior. Reforce isso para si mesmo. Disciplina e consistência superam atalhos. Se quiser um suporte organizado, o curso Deixando o Brasil reúne checklists, exemplos de scripts para contato com empregadores, modelos de orçamento que replicam esse plano passo a passo. Use recursos assim como instrumentos, não como promessas automáticas. Aceite ajuda quando ela trouxer clareza, não promessas vazias. Agora quero te envolver ativamente. Diga nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre documentação ou qual rota você acha que mais combina com o seu perfil: família, trabalho ou estudo. Compartilhe qual etapa você vai começar esta semana. Relatos geram responsabilidade e inspiram outras pessoas. Se uma pessoa aqui conseguir marcar a primeira entrevista por vídeo antes de embarcar, isso já é progresso, e eu quero saber quando isso acontecer. Em menos de 30 segundos, documente tudo. Priorize rotas que aliem legalidade e tempo. Junte um fundo de emergência em marcos. Comece candidaturas antes de sair e proteja-se de golpes. Com disciplina e estratégia, sair do Brasil rápido, morar legalmente nos Estados Unidos deixa de ser um sonho arriscado e vira um projeto executável. Se você quer seguir um roteiro pronto e testado, o link oficial para o material organizado estará na descrição e no comentário fixado. Ele contém checklists, modelos de aplicação e um calendário de ações. Clique, baixe o material e use-o como guia. Se existe um momento para agir, é agora. Cada mês que você perde sem um plano é um mês a mais de incerteza. Termine este vídeo com uma decisão. Qual será a primeira ação que você fará hoje? Deixe sua resposta nos comentários. Curta o vídeo se achou útil e inscreva-se para mais conteúdos que transformam intenção em resultado.